Tiago, capítulo 1, verso 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações nesta tarde. Vamos orar mais uma vez, queridos. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, porque de fato sentimos prazer em estar na tua presença. Sentimos prazer em te adorar, porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, é um Deus que atua, é um Deus que não descansa enquanto o perdido não é resgatado pela ação misericordiosa da tua graça e da tua palavra. É um Deus que nos ama e é um Deus que vai falar conosco nesse instante. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Sou tão pecador quanto meus irmãos, necessito ouvir a tua palavra tanto quanto eles. Por isso, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo agora passeie nesse espaço, permeie a mente e o coração de cada um, fazendo-nos acalmar-se, e que nada venha distrair a nossa atenção com respeito ao que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós e fala conosco. Nós oramos, amém. A igreja pode assentar-se. Queridos irmãos, em dias que vivemos, onde as coisas estão relativizadas, tão relativizadas, até mesmo tentam relativizar a palavra de Deus, no sentido de adequá-la à minha necessidade, à sua necessidade, ao meu prazer e ao seu prazer. É preciso que nós avaliemos como estamos caminhando e como estamos buscando conhecimento na palavra de Deus. É preciso que olhemos para a palavra de Deus e a tenhamos como alimento de fato sólido para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. Por isso, nós queremos nesta noite, lendo este texto, trabalhar um pouco do caminhar com Deus, do conhecimento que temos buscado deste Deus. Se de fato esse conhecimento está adequado à palavra dele, se de fato estamos vivendo dias onde temos a plena convicção do nosso papel como igreja do Senhor no mundo em que estamos vivendo. E quando olhamos para a palavra de Deus, e especialmente neste texto, que engloba uma série de textos que compõem o Novo Testamento também, uma série de cartas, que trazem orientações, acima de tudo, ao povo de Deus. Sim, porque Tiago aqui está escrevendo a um grupo de irmãos, como mesmo o texto diz, que estão na dispersão, estão fora da Judéia. Grupo de judeus cristãos, convertidos, mas que sofrem uma perversa e cruel perseguição da sociedade em que eles viviam na época. Tiago aqui vai orientá-los a permanecerem firmes e a manter uma vida cristã verdadeira de fato. Quem escreve esta carta é Tiago, irmão de Jesus, mencionado também
no capítulo 6 de Marcos. E ele escreve esta carta direcionada às 12 tribos que se encontram na dispersão, aos judeus cristãos convertidos que viviam fora da região da Judéia, como já dissemos, e eram eles, em sua maioria, que compunham grande parte da população de Israel. Pessoas, na sua maioria, pobres, excluídas da sociedade em que viviam, e que trabalhavam muitas vezes para outras pessoas mais abastadas e dependiam muitas vezes da ajuda de outros também. Na sua maioria eram órfãos, eram viúvas, eram soldados que prestavam serviço fora do seu território, pessoas que trabalhavam em campos, nas colheitas, judeus que trabalhavam em colheitas e que muitas vezes eram oprimidos pelos donos das terras, porque contratavam estas pessoas, acertavam um valor e não pagavam, ou às vezes exigiam que eles trabalhassem além do horário determinado. Tudo isso Tiago registra no capítulo 2 e no capítulo 5 deste livro. Você pode depois dar uma olhada ali. Nesse contexto é que viviam estes cristãos. Ainda como se não bastasse, os judeus cristãos convertidos, eles eram também acusados de ateus pela sociedade da época. E eram perseguidos por não aceitarem e seguirem a religião de Roma, por não adorarem a César. Eles eram considerados maus cidadãos por isso, perseguidos também. E ainda mais, eram acusados de canibalismo. Presta atenção nisso. Eram acusados de canibalismo, comendo carne humana, porque a sociedade da época, e bebendo sangue humano, porque a sociedade da época não entendia o conceito ainda de Santa Ceia, como nós entendemos hoje, e ouviram que eles faziam rituais, se reuniam para comer carne humana e beber sangue. Um mau entendimento do que se tratava a ceia do Senhor, que o Senhor instituiu. Esta era a situação daqueles irmãos. Esse era o mundo em que eles viviam, oprimidos, perseguidos. Ser cristão naquele momento, querido, não era nada bom, não era um negócio bom. Não era nada bom viver e dizer, eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Não era um bom negócio. Eles eram pessoas que conviviam com constantes perseguições, prisões, discriminações, rejeição em geral, e eram extremamente perseguidos. Daí se entende que boa parte desses escritos dos escritos do Novo Testamento tem como objetivo orientar os cristãos da época, no sentido de como deveriam viver naquela sociedade, enfrentando as dificuldades que lhes eram impostas. Assim, Tiago está escrevendo àqueles irmãos especificamente para lhes orientar quanto aos benefícios de se praticar o verdadeiro evangelho, mesmo sendo provados. Meu irmão, para um pouquinho e pensa comigo. Quando você tem algum problema na sua casa, alguma dificuldade, algum cisma, alguma dúvida com respeito à família, a tomar uma posição, a seguir em frente ou não, aonde você procura ajuda? Aonde você vai buscar ajuda? Em primeiro lugar, claro, orando a Deus, buscando a Deus. Mas, em segundo lugar, aqui, a palavra de Deus. Você tem hoje nas suas mãos um verdadeiro manual de orientação para a vida, que é a palavra de Deus. Mas aqueles irmãos não tinham isso nas mãos. Aqueles irmãos, eles dependiam da orientação oral que lhes era passada pelos profetas, pelos discípulos, pelos sacerdotes, enfim.
todo aquele conceito ritualístico do Antigo Testamento, que eles ainda tinham na mente e no coração, eles não tinham como, muitas vezes, entender qual era o caminho a seguir, eles precisavam oralmente serem orientados. Assim, eles teriam a sua fé fortalecida e, como consequência, a sua perseverança, produzindo, então, na vida cristã, um caminhar rumo à perfeição e à integridade, se tornando, assim, pessoas mais equilibradas e coerentes com a sua prática cristã e com a imagem e semelhança de Cristo. Se aproximariam mais da ideia de ser parecidos com Cristo, mas eles precisavam de orientação. E estas orientações, no entanto, que estão aqui registradas no início do capítulo 1, estas orientações não se limitam, queridos, àqueles irmãos. Sim, são para eles naquele momento da história, mas também são para nós. Nós temos lições a tirar deste texto quanto à orientação de como devemos viver a verdadeira vida cristã. Orientações para uma vida cristã verdadeira. É o tema que eu quero trabalhar um pouco com você nesta noite. Orientações para uma vida cristã verdadeira. Sim, porque existe vida cristã falsa. E você vai ver já já. Consideremos, pois, as orientações de Tiago aqui com respeito ao verdadeiro caminhar com Deus. E a primeira orientação que ele traz logo de início no texto está no verso 2 do capítulo 1 de Tiago. Observe: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece algo assim meio ilógico, né? Como assim? Eu estou doente e eu tenho que ficar alegre? Eu estou desempregado e eu tenho que ficar feliz? Eu estou me separando da minha esposa, eu estou brigando com meu marido, minha filha não me entende mais, e eu tenho que estar alegre por isso? É isso que Tiago está dizendo aqui? Preste atenção, vou ler novamente. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações. Quando somos provados, nós precisamos entender, em primeiro lugar, e devemos aprender a passar pelas provações com alegria. Primeiro ponto do nosso sermão é esse: aprenda a passar pelas provações com alegria. Quando somos provados, nós somos aperfeiçoados, amadurecidos, nos tornamos pessoas mais íntegras, aprendendo assim a depender de Deus e a receber dele tudo o que precisamos para viver. Além do que, as provações nos moldam e nos transformam, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Essa é a perspectiva de Tiago. Quando você é provado, você é purificado, você peca menos e você se parece mais com Cristo, porque você suporta com fé. O Espírito Santo está em você, te ajudando a caminhar, e você depende de Deus e não depende de você. Olha que coisa impressionante. A alegria que ele descreve aqui no verso 2, tende por motivo motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Esta alegria que ele está descrevendo aqui tem a ver com o aprender a suportar com perseverança as provações. Eu só suporto as dores da vida, as angústias, os problemas, quando eu tenho certeza que Jesus está comigo, que Deus está comigo, que o Espírito Santo me guia, que Ele me sustenta e vai me dar força para passar por todas as dificuldades. Eu não vou me render a ninguém e a nada, eu só vou me render aos pés de Cristo, porque é Ele quem me guia, quem me guarda, quem me conduz. Com bom ânimo, tendo em mente um alvo maior que recebemos da parte de Deus, como ele diz nesse mesmo capítulo, no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido
aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqueles que amam a Deus e que perseveram, receberão a coroa da vida eterna. Esse é o prêmio para aquele que aprende a perseverar nas provações com alegria. A alegria, então, é um fruto de uma dependência de Deus, dependência total de Deus, que te sustentará e te ajudará, dando a você a disposição para passar pela aflição. Fique feliz, pois Deus é contigo. É isso que Tiago está dizendo aqui. A felicidade aqui tem a ver com a certeza, com a fé, com a convicção de que Deus está comigo. Ele está dizendo àqueles irmãos: suportem as dores, suportem as dificuldades, porque Deus está com você. Porque Deus está com você. Aprenda a passar pelas provações com alegria, com perseverança. Em segundo lugar, Tiago nos orienta no verso 3, nos traz mais uma orientação no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Em segundo lugar, ele nos ensina que nós devemos pedir com fé a Deus sabedoria. Sabedoria. Para quê? Para ganhar mais dinheiro? Para ser uma pessoa melhor no mundo? Não. Sabedoria para enfrentar as provações da vida. Sabedoria para enfrentar as provações da vida. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É a sabedoria que nos vai ajudar a passar pela dificuldade. O que significa isto? O que Tiago está dizendo aqui significa pedir a Deus, não duvidando da sua capacidade de responder e de receber o que Ele tem a te oferecer. Olha o verso 6, o que diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você que é pai, tem filhos. Ei, Paulo, cadê o Pedrão? Olha o Pedrão lá na porta. Quando ele crescer um pouco mais e tiver condições de dialogar com você, Paulo, e você entregar a ele um pedaço de pão, será que ele vai pegar sem questionar? Ele vai olhar para você, você vai dizer a ele: tome, filho, um pedaço de pão, e ele vai pegar aquele pão e vai comer sem questionar? A gente espera que sim. Por quê? Porque vem da parte de quem? Do pai. O pai que convive com ele, o pai que o educa, o pai que o ama, o pai que está sempre ali do seu lado para socorrê-lo, o pai e a mãe que estão ali juntos. Este papel é importantíssimo para dar segurança, confiança no filho, de que eu tenho um socorro. Quando eu precisar de ajuda, eu corro atrás de quem? Do meu pai, da minha mãe. A Ruth ficou internada ontem com um probleminha de saúde, no hospital, passou o dia lá no hospital internada, e quem ficou com ela? A mãe. A todo momento. Vou fazer um exame, a mãe vai junto. Volta, vai falar com a médica, a mãe vai junto. Vai tomar esse remédio, a mãe vai junto. O pai e a mãe estão ali. Essa presença, querido, é importantíssima para o filho adquirir segurança. Segurança. E sabedoria para enfrentar as provações da vida, exatamente isso. Quando o pai te oferecer algo, você não vai duvidar, você vai pegar. Mesmo que aquilo não for o que você quer. Mesmo que, de repente, aconteça algo na tua vida que... Espera aí, por que isso está acontecendo? Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. O filho sempre vai confiar no pai quando ele se relaciona com o pai. Tiago está dizendo isso para eles. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, olha lá, uma vez confirmada,
produz perseverança. E quem vai confirmar esta fé? Deus vai confirmar esta fé. Deus vai olhar para você e vai dizer: você tem fé mesmo, hein? Opa, tua fé está meio devagar. Você não tem fé nenhuma. Você não acredita em mim. Além disso, significa também, pedir com fé sabedoria, significa também pedir a Deus com segurança e firmeza, com convicção, com fé, sem duvidar. Não podemos ser como a onda do verso 6 que nós lemos agora, impelida pelo mar. Nós não podemos ser inconstantes, nós devemos crer e confiar no Senhor. Não podemos agir como a onda, assim nunca encontraremos sabedoria. Apenas demonstraremos nossa inconstância. Versos 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará, esse homem que é como uma onda do mar, que é inconstante, que busca ajuda em tudo quanto é lugar, que não depende de Deus. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo doble, inconstante em todas os seus caminhos. Quem duvida dos caminhos do Senhor está longe da sabedoria dele. Quem duvida dos caminhos do Senhor está longe da sabedoria dele. Em primeiro lugar, então, Tiago nos orienta: aprenda a passar pelas provações com alegria. Em segundo lugar, ele nos fala: peça com fé sabedoria para enfrentar as provações da vida. Peça crendo que Deus vai te dar. Mas em terceiro lugar, Tiago nos dá mais uma orientação que está no verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A expressão que ele coloca aqui, a perseverança deve ter ação completa. Presta atenção nisso. Mostra que nossas novas atitudes como filhos de Deus, sim, porque Tiago está falando aqui aos filhos de Deus, ele está orientando aos cristãos convertidos, e ele está dizendo que as novas atitudes deles não podem ser as mesmas do passado, que eles têm que abandonar o mundo, que eles têm que abandonar as regras que o mundo os impõe, e que eles devem seguir agora a orientação única e exclusiva de Cristo Jesus. As novas atitudes e ações devem ser constantes quanto a perseverar na nova vida. Eu quero mudar, mas eu não mudo. É aquela velha história de começo de ano, né? Esse ano eu vou emagrecer. Opa, muito bom, mas engorda mais ainda do que estava. Acaba engordando mais ainda do que estava. Por quê? Porque não perseverou, porque não insistiu, só falou que ia fazer, mas não fez. Nós estamos com igrejas, com líderes, com crentes hoje fazendo isso, querido. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Ver pessoas cristãs, supostamente cristãs, dizendo: Deus vai me abençoar em nome de Jesus. E a bênção não chega, e ele fica apavorado, e ele se desespera, ele arranca o cabelo, ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele busca o pastor, aí cai no gabinete do pastor: pastor, o que está acontecendo? Eu pedi bênção para Deus, e Deus só está me dando maldição. Eu pedi cura, e ele está me dando doença. Eu pedi emprego, e eu estou desempregado. Pastor, e agora, o que eu faço? Vai para a igreja neopentecostal, lá tem prosperidade, você vai conseguir. É isso que a gente tem que orientar? Não! Claro que não, querido, em nome de Jesus. Tudo que vem de Deus é bom para nós. Tudo que vem de Deus é bom para nós. Preste atenção nisso. E Tiago está dizendo aqui: persevere. Deve ter uma ação completa. Ação completa significa andar continuamente na perseverança, na fé, na esperança com Deus. Depender de Deus é coisa que ninguém quer fazer hoje. Caminhar com Deus, ler a Bíblia, orar, buscar a presença do Pai, depender dEle em cada passo que você dá na sua vida. Ah, mas isso é muito chato, isso é muito complicado. O mundo está muito assim, ó. Hoje em dia, você dá um clique, você já muda toda a história. Muda mesmo, e às vezes muda para pior, na maioria das vezes. Muda para pior. Tiago está dizendo: persevere. Perseverança significa ter paciência para caminhar com Deus, e ouvir a voz dEle, e depender dEle.
Preste atenção. Precisamos insistir na caminhada com Deus e a sua palavra, confiando na soberania do Senhor e na certeza de que Ele nos dará perseverança para lidar com as dificuldades que enfrentamos no nosso caminhar. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos, e peço a Deus que Ele, de fato, possa alegrar o seu coração no meio das provações. Que Ele possa mostrar para você que a provação, que a dor, que a luta faz parte da vida do homem pecador. Nós vivemos num mundo imperfeito. Nunca alcançaremos a perfeição neste mundo na forma como o homem vive sem Deus. Nunca. Mas Deus nos deu o privilégio de entender que se caminharmos com Ele, se confiarmos nele, se dependermos dele, um dia teremos uma vida perfeita. Não aqui, com Deus, na presença dele, mas teremos esta vida perfeita. E é esta perseverança, é esta esperança, aliás, que deve permear a nossa perseverança, o nosso caminhar, a nossa fé com Deus. Que possamos, de fato, confiar no Senhor e na sua obra em nossas vidas, não temendo o mundo e as suas provocações. Daqui a alguns dias nós vamos ter algumas provocações aí, que já estão na pauta da sociedade. Não é? Aliás, eles não viam a hora disso acontecer, né? Não esperam nem o Natal passar e já estão sambando no meio da rua. O carnaval está aí às portas, querido. O carnaval está aí às portas. Os nossos jovens. E é triste falar isso, viu, queridos? É triste falar isso. Na nossa caminhada diária nas ruas de São Paulo, falando só de São Paulo, a gente encontra muito morador em situação de vulnerabilidade. Mas a gente encontra também muito jovem, muito homem, muita mulher, que tem casa, que tem família, que tem marido, que tem esposa, que tem profissão, e que abandonou tudo isso para usar drogas. O tráfico de drogas aqui em São Paulo, não lucra com a Cracolândia, queridos. Se você pensa que o lucro maior deles está ali na Cracolândia, você está redondamente enganado. A Cracolândia é uma cortina de fumaça para apenas desviar a sua atenção do verdadeiro lucro, de onde vem o verdadeiro lucro. E aí que eu quero dobrar o meu joelho, e dobro e tenho dobrado, para que Deus tenha misericórdia da nossa sociedade. Nós somos muitas vezes hipócritas. Nós jogamos a culpa na Cracolândia, nós jogamos a culpa no traficante, mas se não houvesse usuário, não haveria Cracolândia e nem traficante. E onde estão esses usuários que dão lucro extremo para os traficantes? Não estão na Cracolândia, estão nas boates, estão nas grandes faculdades de São Paulo, estão nos bares. Neste momento, se você sair pela cidade, você vai encontrar vários e vários e vários bares cheios de jovens e adolescentes enchendo a cara, usando droga. São eles que dão lucro para os traficantes. Nós precisamos acordar, querido. Nós precisamos acordar antes que seja tarde demais. Às vezes você está com o seu filho dentro da sua casa usando droga e você não sabe. Você está pensando que é só lá na Cracolândia, que é só lá no meio deles, que é só o pessoal que está na rua. Não é não, querido. Dentro da sua casa, dentro da minha casa, às vezes, pode estar acontecendo este fato. E é o local mais propício para
repara que os 20 milhões de reais por mês que o tráfico lucra em São Paulo, e os 200 milhões de reais por ano que eles lucram e vendem e compram drogas e armas e trazem para dentro para passar o terror na sociedade, para dizer que o problema está ali, o problema não está ali, o problema está na dependência de Deus, o problema está na perseverança com Deus, o problema está em mim, que não sou exemplo dentro de casa para o meu filho, para a minha filha, que não sou espelho, que não reflito a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que não persevero no estudo, na leitura da palavra, que não busco ao Senhor todos os dias, que não peço a Ele misericórdia, para que a nossa sociedade não se transforme e está a caminho de se transformar num novo Equador. Porque a corrupção é endêmica, nós não podemos negar isso, nós não podemos jogar isso para baixo do tapete, querido. Nós precisamos perseverar. A igreja do Senhor é luz e sal no mundo, e ela precisa mostrar a luz e o sal de Deus para o mundo. Por isso Tiago está dizendo para eles: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós precisamos perseverar com amor. Que possamos confiar no Senhor, na sua obra, nas suas ações sobre as nossas vidas, não temendo as provações do mundo, sabendo que suportando as provações com perseverança, depois de ter sido aprovado, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E no final, aqueles que amam a Deus e que foram aprovados, serão completos, serão íntegros na essência, sem que nos falte coisa alguma. Que Deus, de fato, nos ajude a praticar esta palavra. Que Deus, de fato, queridos, esteja fazendo o que Tiago disse aqui para aqueles irmãos, esteja fazendo hoje na minha e na sua vida. Que Deus olhe para mim e para você e veja em nós pessoas perseverantes, constantes, que amam a Deus e a sua palavra, que não são cristãos praticantes, teóricos, mas que vivem a palavra de Deus no seu dia a dia, que alimentam o seu coração e a sua mente com ela e as praticam. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça, querido. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, essas palavras me derrubam. Estas palavras me jogam ao chão, porque muitas vezes eu não estou vivendo, Senhor Deus, da forma como deveria viver, eu não te busco da forma como deveria buscar, eu não oro da forma como eu deveria orar, eu não dependo de Ti da forma como deveria depender. O mundo é cheio de atrativos, e atrativos mortais, letais, que derrubam a nossa vida, que nos fazem afastar-se de Ti. Nosso papel como igreja do Senhor nesse mundo não é viver de boa aqui, Pai. Não é construir uma vida bela, bonita e formosa. Nosso papel aqui é guerrear. E na guerra, se nós bobearmos, morremos. Precisamos que o Senhor esteja sempre à nossa frente como escudo a nos proteger, porque eu sei que o Senhor nos ama. O Senhor nos resgatou, mas o Senhor não nos resgatou do mundo para não perseverarmos, para não termos fé, para nos acomodarmos nesta vida que parece bela, mas o fim dela é a morte. Esta vida, o fim dela é a morte.
Mas a vida que o Senhor promete é eterna, na tua presença. E é nela que eu quero me focar. E eu quero pedir ao teu Espírito Santo que nesta noite ajude os teus filhos também a focar nesta vida. A vida eterna, a vida que Jesus promete. Não uma vida fantasiosa, dolorosa, cheia de dificuldades. Nós vamos lutar com ela até o fim dos nossos dias, ou até Cristo voltar. Mas esta vida vai acabar um dia. Glória a Deus. Esta vida vai acabar um dia. E quando ela acabar, eu quero estar na tua presença, de joelhos, agradecendo ao Senhor, porque um dia Jesus morreu por mim na cruz, derramou o sangue dele ali, fez a obra de misericórdia e de graça, e me disse: filho, eu sou agora o teu Senhor, segue-me, segue-me, ajuda-nos a estar focados nessa perspectiva, Senhor, que Tiago nos mostra aqui hoje, tendo motivo de toda alegria, passar por provações, porque ela nos amadurece, ela nos faz depender mais de Ti, ela nos aproxima mais de Ti, e ela nos ajuda a entender este mundo caído, que precisa também da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, faz-nos igreja servidora, igreja que está pronta a sair dos seus arraiais e a levar influência ao mundo, influência boa da Tua palavra, vida cristã sadia, olhares e palavras sadios, abraços e apertos de mãos verdadeiros, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a praticar esta palavra para a honra e glória do Teu nome. Amém.